Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo no sistema de previdência rural do Brasil. A gente vai desvendar como isso funciona não só como uma aposentadoria, mas como uma ferramenta gigantesca de redução da pobreza. E o mais fascinante, como o Poder Judiciário entra em cena como uma verdadeira rede de proteção quando a burocracia simplesmente falha com os cidadãos mais vulneráveis. É uma jornada incrível entre a economia do Estado e a justiça social pura e simples. O nosso roteiro de hoje passa rapidinho por 5 pontos. Primeiro, o cenário previdenciário. Depois, trabalhadores rurais e a informalidade. Em terceiro, como a Previdência está erradicando a pobreza rural. O quarto ponto são as barreiras administrativas e, para fechar, a posição pró-mísero do Judiciário. Vamos lá? Nossa história ganha vida nos corredores de lugares como o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, lá em Brasília. É super importante a gente entender esse cenário institucional, porque é exatamente nesses tribunais federais que as grandes batalhas pelos direitos sociais realmente acontecem. É aí que aquele choque enorme entre fechar as contas do Estado e garantir o direito à sobrevivência de um cidadão encontra o seu veredito final. Então, entrando no nosso primeiro ponto, o cenário previdenciário, focando nesse embate constante entre o custo fiscal e os direitos humanos. A gente precisa encarar uma visão dupla e bem complexa do nosso sistema. Por um lado, no campo dos direitos humanos, a cobertura da nossa população idosa é elogiada no mundo inteiro, e com toda razão. Mas o custo fiscal disso é colossal. Olha só esse número, um déficit de 7,6 bilhões de reais. E atenção, essa foi a necessidade de financiamento para o setor rural em apenas um mês, lá em janeiro de 2016. Para a gente colocar isso em perspectiva, a arrecadação rural daquele mês foi de meros 552 milhões de reais, enquanto as despesas dispararam para mais de 8 bilhões. É um esforço financeiro nacional absurdamente gigante. E isso nos leva à parte 2 do nosso papo: trabalhadores rurais e informalidade. Aquela realidade de uma vida inteira sem papéis. Para a gente entender de fato quem está no centro dessa equação bilionária, precisamos falar sobre a figura do segurado especial. A Constituição Cidadã de 1988 criou essa categoria justamente para proteger as pessoas que enfrentaram uma vida inteira de trabalho pesado na roça e que muitas vezes são totalmente invisíveis para a burocracia. Basicamente, a lei garante um salário mínimo de aposentadoria aos 60 anos para homens e 55 para mulheres. E o detalhe de ouro aqui: não se exige aquele fluxo contínuo e certinho de contribuições, sabe? A proteção se estende a todo o grupo familiar que trabalha a terra. A diferença de realidades é simplesmente brutal. Pensa bem, de um lado, a gente tem o trabalhador urbano com uma vida laboral toda organizadinha, mapeada por contratos, carteira assinada, olerite. Do outro lado, o trabalhador rural vive numa economia de subsistência familiar. Não tem rastro de papel, não tem comprovante de renda fixo, eles dependem puramente do clima e do sucesso das safras. Fica muito claro porque aquelas estruturas legais super rígidas que foram desenhadas para o pessoal do asfalto simplesmente não funcionam e falham feio quando a gente tenta aplicar lá na roça. Seguindo em frente, vamos para a parte 3. Vamos ver como a Previdência atua erradicando a pobreza rural e como ela é muito, mas muito mais que uma simples aposentadoria. O sistema rural está muito longe de ser só aquele conceito tradicional de fim de carreira. Na prática, a gente está falando do maior programa de transferência de renda do Brasil. Olha esse dado impressionante. Em mais de 63% dos municípios brasileiros, o volume de dinheiro que entra através da Previdência Rural é maior do que os repasses oficiais do Fundo de Participação dos Municípios. A Previdência Rural é literalmente a espinha dorsal da economia de muitas regiões, mantendo comunidades inteiras vivas pelo interior afora. E o lado humano por trás desse dinheiro é super profundo. Muitas vezes, a única esperança de uma família para não cair na miséria extrema é exatamente o idoso aposentado. Aquela pessoa que antes podia ser vista como alguém no fim da sua vida produtiva, vira, de repente, o grande pilar financeiro da casa. E tem mais. Como a família gasta esses recursos quase na totalidade ali mesmo, no mercadinho do bairro, na farmácia, esse dinheiro aquece a economia local de um jeito incrível, gerando mais empregos e movimentando a região toda. Mas aí a gente chega no nosso quarto ponto: as barreiras administrativas aos benefícios. O famoso obstáculo do INSS. É aqui que a teoria linda esbarra com força na prática. A implantação de toda essa política social bate de frente com as barreiras do INSS. O órgão cria um paradoxo meio absurdo, para falar a verdade. Eles exigem a comprovação formal em papel de um trabalho que acontece num setor que é estruturalmente informal.
a agência acaba se prendendo numa análise puramente de documentos e, na grande maioria das vezes, deixa de lado ferramentas que seriam super úteis, como entrevistas pessoais detalhadas ou até pesquisas lá na comunidade. O resultado disso é trágico. Décadas de mãos calejadas e trabalho duro debaixo de sol são descartadas num piscar de olhos numa análise de guichê que não dura nem 5 minutos. E isso acaba deixando uma questão super crítica no ar. Como é que se comprova o que nunca, jamais foi documentado? Quando as regras do balcão simplesmente se recusam a olhar além do papel impresso, para onde corre aquele cidadão vulnerável que precisa desesperadamente do benefício para colocar comida na mesa? O que a gente faz no momento desses? E a resposta para isso está na nossa parte 5, a posição pró-misério do judiciário, funcionando como um grande equalizador dessa balança. É exatamente nesse ponto de ruptura, quando o sistema administrativo falha, que o poder judiciário entra em cena. Algumas análises acadêmicas bem interessantes, como as do Comped, mostram que os tribunais, e aqui a gente destaca o Superior Tribunal de Justiça, acabam assumindo esse papel de grandes equalizadores da sociedade. Eles não estão lá para criar leis novas, mas acabam compensando essa miopia burocrática gigante do executivo. É basicamente o judiciário pegando o direito social lá do texto da Constituição e transformando isso em realidade quando falta o papel na mão do cidadão. E para conseguir fazer essa correção de rotas sem quebrar as regras dos processos, o Superior Tribunal de Justiça se baseia num princípio jurídico fundamental e super interessante, o indúbio pro misero. Calma que a gente traduz. Basicamente significa, na dúvida, decida a favor do mais vulnerável. Isso orienta que, em questões de seguridade social, se houver dúvida sobre as provas, a balança da justiça tem que pender para o lado de quem mais precisa. Isso dá aos tribunais aquela flexibilidade essencial para entender e aceitar a realidade cultural de quem vive no campo, onde a vida real definitivamente não é protocolada no cartório. As alternativas que a justiça encontrou para aceitar essas provas são geniais, de verdade. Na falta de contratos formais de trabalho, os juízes viram quase detetives e vão procurar rastros da vida rural em documentos civis. Por exemplo, se uma certidão de casamento, um certificado de reservista militar ou a certidão de nascimento de um filho diz lá que o pai é lavrador, os tribunais ativamente estendem essa mesma condição de segurado especial para a esposa também. É a justiça usando o contexto da família para magicamente preencher aqueles buracos enormes que a falta de histórico profissional deixou. Resumindo toda essa dinâmica, o judiciário opera como o verdadeiro guardião da sobrevivência dessas pessoas. Diretrizes que vêm de órgãos como a Turma Nacional de Uniformização ajudam a criar um protocolo que é muito menos engessado e totalmente sintonizado com a vida real no interior. A ideia é muito clara: priorizar a dignidade humana sempre, colocando as pessoas acima da rigidez extrema e fria da máquina pública. O grande pilar de tudo isso é que o judiciário não pode, de jeito nenhum, simplesmente alegar que não é conveniente ou oportuno julgar essas demandas. Eles não têm essa escolha. Enquanto o Estado muitas vezes foca lá no equilíbrio das contas e acaba criando filtros super severos para cortar gastos, os tribunais são forçados, pela força da própria lei, a analisar o lado humano da coisa. Eles têm o dever de resolver, de forma totalmente imparcial, esse abismo enorme que existe entre o rigor da contabilidade do governo e o direito mais básico de todos, o direito à vida. E o que fica para a gente pensar, no fim das contas, é exatamente esse embate. É a responsabilidade contábil de uma nação de um lado e o dever moral para com os seus trabalhadores mais invisíveis do outro. Diante de todas essas leis, burocracias e decisões judiciais que a gente viu hoje, uma grande questão fica pairando nessa fronteira entre a economia e a humanidade. Será mesmo que a busca desenfreada pelo rigoroso equilíbrio fiscal justifica negar direitos a uma vida inteira de trabalho árduo, invisível e sem documentos? É uma reflexão pesada, mas absolutamente necessária sobre os verdadeiros custos das nossas políticas sociais. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.